Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite aí para todos vocês. Luz e paz, né, para o seu coração, para a sua vida. Começando aqui mais uma live, né, com muito carinho para você. Então vamos lá, gente. Então, estamos fechados, hein? Vamos fechado. Fala um pouquinho desses assuntos todos que vocês trouxeram e aí a gente abre para as perguntas e respostas e nós vamos conversando e a gente vai construindo aqui esse momento agradável. Bem, eu, pelo menos, quando ouço falar de superação, né, eu tô vendo gente falar de depressão, autoestima, no final das contas, para mim, gente, tudo tem a ver com onde está a sua consciência. Quando a pessoa tem uma consciência fora de si mesma, que é o que a gente chama de locus de poder externo, numa expressão latina, né, locus externo, o lugar do seu poder você coloca do lado de fora, certamente você nunca vai se sentir pleno, nunca vai se sentir em paz. Né? Então, quando o seu lugar de poder está fora, o que significa isso? Você fala que para você estar bem, depende do seu trabalho, depende do elogio de outra pessoa, depende da aprovação de alguém, depende de alguém bater palma para você, né? Depende sempre de alguma coisa que vem de fora. Vamos deixar bem claro que ninguém está dizendo que o que vem de fora não é importante. É óbvio que é. Né? Não tem como negar que você recebeu o apoio de uma pessoa querida, que você trabalhar num lugar legal, que você tem uma vida material que seja, né, com o mínimo de conforto. É claro que isso é prazeroso, é gostoso. Ninguém está sendo hipócrita de dizer que isso não tem importância. Mas quando a gente coloca o nosso poder pessoal, presta atenção, porque isso é diferente, gente. Quando você coloca o seu poder pessoal do lado de fora, você cria um nível de vulnerabilidade muito grande, porque o seu Cristo interno, ele fica desguarnecido, ele fica sem proteção. A gente deixa de trabalhar o nosso eu sagrado, o nosso eu divino, o nosso Cristo interno, entende? E aí que está o grande detalhe. Quando eu vejo as pessoas falarem, eu vivo com depressão, pô, minha autoestima, né, tá lá embaixo, a síndrome do pânico, claro, que exagera, né, aumenta quando a gente está com essa sensação de sensibilidade. Você está triste, angustiado. Por que isso acontece? Você pode ter certeza que o seu nível de consciência está do lado de fora. É ou não é? Está do lado de fora. Quando a gente começa a trabalhar o nível de consciência de uma maneira mais interna, é uma forma diferente de viver, né, gente? É um paradigma, assim, completamente novo para quem vive do lado de fora. Não é fácil, mas é o que liberta. Quando você começa a olhar para dentro de você, você começa a tomar consciência de que, poxa, meu pensamento, quem cria sou eu, não é assim? Poxa, eu estou sentindo uma coisa que não é legal, mas eu posso mudar a maneira de sentir se eu mudo a maneira de pensar. Entende? Você vai trazendo o lugar do poder para dentro de você. Você traz o seu nível de consciência para algo interno, para algo que está dentro de você. Então, não é que o outro não apoiar você seja desimportante. Lógico que é legal você ter apoio, mas quando você apoia a si mesmo, porque internamente você está convicto do que você está fazendo, bem, se o outro não apoiar, é uma pena, ruim para ele, né? Porque você está focada, você sabe o que você quer. A gente chama isso de integridade. Eu acho essa palavra linda, gente. Integridade é uma palavra que vem do latim, vem de integrum, aquilo que não se parte, aquilo que está inteiro, entende? Aquilo que não está partido. Então, quando a gente começa a trabalhar de uma maneira internalizada, interna, conectando-se com o nosso eu sagrado, conectando-se com o nosso eu mais profundo, o que começa a acontecer? Você se sente uma pessoa muito mais capaz de lidar com qualquer adversidade ao redor, entende? Independente de qual seja. Lembrando, gente, a diversidade sempre é adversidade, né? Pode ter certeza, o dia frio, ele é frio para todo mundo. Ele é frio para a pessoa que está usando um casaco quente, como ele é frio para uma pessoa que não usa nada. Mas a pessoa que está protegida do frio, ela sofre menos do frio. Concorda? É a mesma coisa. Então, no dia que você começa a trabalhar com a sua autoestima de maneira legal, trabalhando o seu poder interno, validando quem é você, sabendo dos seus valores, construindo a sua missão, fortalecendo o seu propósito de vida, quando você entende, poxa, eu sou uma engrenagem importante, né, dentro dessa estrutura divina, Deus não ia me criar do nada, eu não estou aqui na Terra passeando, existe um propósito, um motivo para eu estar aqui. Quando essa ficha cai dentro de você e você aproveita a vida, você pode ter certeza que tudo muda. Gente, é outro nível, é outra história, é outro processo. Fazer esse processo de sair do lado de fora e vir para aqui para dentro é que não é fácil.
Porque a gente tem muito estímulo para ir para o lado de fora, né? Muito estímulo, é televisão, é internet, é amigo chamando para beber, agora tem um carnaval, todo mundo... O que é o carnaval? O carnaval é uma festa 120% do lado de fora. Bora beber, né? Assim, bora para as orgias, vamos pro sexo para cá, bora pular, liga o trio elétrico. É 120% mamon, o lado de fora, fora. E eu não estou sendo hipócrita não, viu gente? Dizendo, ai, que não é legal se divertir. É claro que é. Mas eu questiono o seguinte, você precisa de alguns excessos que para muitas pessoas se tornam algo naturais e permitidos? Essa coisa de gente carente, raciocina, né? Porque se você está inteiro, você vai vivendo a sua vida, vai se divertindo com tranquilidade no decorrer do ano. Você não precisa, né, escolher 4 ou 5 dias para fingir que não existe vida, né? E fazer um monte de coisas, poxa, que você pode viver em paz no decorrer do dia a dia. Né? Então, nada contra o carnaval, mas tudo contra qualquer pessoa, em qualquer circunstância, em qualquer contexto, que não trabalhe bem o seu equilíbrio interior e se esconda do lado de fora, buscando excessos, porque isso vai fazer mal para a pessoa. Essa é a ideia, né? Faz mal para a gente, quando a gente se permite isso. Isso faz sentido para vocês? Sim ou não? Vamos lá. Isso faz sentido, essa consciência? A gente tem que buscar o lado de dentro, né? Internalizar um pouco de equilíbrio, né? Porque se a gente não conseguir fazer isso, as coisas não andam. Então, esse aqui é o processo, né? No momento em que você sente que você está caminhando de uma maneira que faz sentido, com certeza, gente, é muito mais simples a gente superar os outros desafios. Não é fácil, né? Porque uma coisa é simples, outra coisa é ser fácil. Nem tudo é fácil, mas muitas coisas são mais simples, não é? Quando a gente está alinhado com aquilo que a gente quer. Bacana? Legal. Então, muito bem. Então, dada essa introdução aqui, que nós estamos construindo, o tema surpresa até para mim, a gente está fazendo juntos, né, a nossa live de hoje, eu queria deixar aberto para algumas perguntas, para que vocês fiquem à vontade para perguntar sobre o que vocês quiserem, claro, né, que estiver dentro do meu alcance, da minha condição, com o maior carinho, a gente compartilha, né, algumas reflexões aqui para a gente enriquecer a nossa noite, né, nós nos enriquecermos juntos e a gente ter reflexões legais. Pode ser? Ana Maria, equilíbrio é a chave de tudo. Com certeza, Ana. Em médio virtus, né? A virtude está no meio, sem dúvida. Como superar a separação? Uai, com certeza fazendo as pazes com você mesmo. Essa resposta, de novo, ela é simples, mas não é fácil, né? Gente, quando você se separa de alguém, um sonho ele é desfeito, concorda? O divórcio, uma separação, a perda de um emprego, você cria uma expectativa grande sobre alguma coisa que não está rolando. Né? E é claro que vem a frustração, o impacto da perda, a gente tem as fases do luto, a gente nega, depois fica com raiva, né? Depois às vezes deprime, fica chateado, até que a gente aceita e vai adiante. Quanto antes você cuidar de você no meio da separação, mais fácil vai ser para você não ficar com essa ilusão de que você depende do outro para ser feliz. Embora você quisesse a presença do outro para ser feliz e você acreditasse que teria sido excelente se tivesse durado mais, mas se nessa fase atual a vida está te trazendo um momento para você estar com você, então mergulhe em você, confie em você e siga com você. Não de uma maneira egoísta, mas de uma maneira de autocuidado, de autoamor. Com certeza a melhor forma de você lidar com uma separação. Porque se você estiver inteiro, né, sem dúvida alguma você vai conseguir dar seus passos de maneira muito mais sólida, né? Que é um processo muito importante. Como é a reencarnação dos animais? Segundo a espiritualidade superior, Marcos, ela é mais rápida do que a dos seres humanos. Né? Os animais, eles normalmente não ficam na erraticidade muito tempo. Então, via de regra, existem os espíritos responsáveis pela evolução dos animais. Tem animais que reencarnam como alma grupo. Longa história, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas eles naturalmente coordenam isso. Então, o animalzinho pode sofrer um reencarne quase que imediato, né, dependendo do caso dele, ou ficar um tempo ainda no mundo espiritual. A gente tem notícias, por exemplo, de gatos, cachorros, principalmente o animal mais próximo do homem, né, que já tem um pouco mais de desenvolvimento emocional, embora ainda seja o animal, ele pode retornar inclusive na mesma família. Né, ele fica muitas vezes ao redor da família, convivendo com a família durante algum tempo, algumas semanas, até para que ele se acostume também com o estado de desencarnação, e muitas vezes ele retorna para a própria família, tá? Mas, sem dúvida alguma, orar por quem você ama sempre é importante. E a oração pelos seus animaizinhos queridos também. Né? Sina, como chegar nesse equilíbrio? Minha querida, não tem uma fórmula mágica, né?
Mas eu acredito muito em ferramentas. Eu acho que é um processo, esse processo de se autoequilibrar. A meditação ajuda muito. Pelo menos para mim ajuda muito. Você para, você medita, vai treinar a mente, né? É um processo, não é da noite para o dia. Você tem um processo espiritual, ajuda muito. O que é um processo espiritual? Você seguir um caminho rico de propósito, de servir. Você ter esse comprometimento, o prazer e a alegria de servir. Não importa onde, quando nem como. Ah, vou servir uma ONG, eu vou servir as pessoas que trabalham comigo, quer dizer, eu vou ser útil, né? Mas a palavra servir ela é meio pejorativa em português. Parece a ideia de servidão, alguém que está abaixo. Não, não é isso. É ser útil. É gostar de fazer o bem, é se importar com o outro. Você pode fazer isso numa ONG, numa casa espírita, numa casa católica, na igreja evangélica, né, budista, muçulmana, judaica, enfim. Seja útil, sirva. Sem dúvida alguma, isso traz um bem-estar muito grande. Né? Olhar para o outro com carinho, a energia de gratidão do outro fortalece o seu coração e lhe traz paz. Aceitação, por onde começar? Chico Xavier, Ju, falava pra gente que a aceitação é a chave da libertação de todas as dores. Você começa fortalecendo sua fé. No dia que a gente compreende a lei divina, que nada acontece por acaso, é mais fácil aceitar as coisas. Porque mesmo que a gente não entenda o porquê de muitas coisas, você começa a crer que existe uma lei maior que gerencia o nosso mundo e que faz a gente atrair ou repelir determinadas situações. Então isso gera aceitação, a consciência de que nós estamos aqui de passagem nesse mundo material e que as experiências vêm e elas vão no intuito de nos fazer crescer, não de nos fazer sofrer. O sofrimento é a escolha que nós fazemos. A nossa dor vira sofrimento quando a gente vive a dor com revolta. Quando a gente tem uma dor emocional e a gente se abre para ela, para aprender com ela, essa dor vira dor aprendizagem, a gente cresce. Então, só para ilustrar, uma pessoa que se ama desencarna. Você é uma pessoa fechada e se revolta, isso vai virar sofrimento, vai te manter preso nessa história durante muito tempo, né? Se você tem uma pessoa que se ama e desencarna, você está sofrendo ali, você tem dor, desculpa, com saudade, mas você se abre para aprendizagem, para gratidão pelo tempo, né? Que essa pessoa passou com você, que o animalzinho passou com você. O que acontece? Você vai transcender essa dor, o tempo vai ajudar a curá-la e vai virar uma aprendizagem. E a gente incorpora e segue caminhando. Então é uma questão de escolha. Como ajuda um ente com depressão? Bem, meu conselho básico, vá procurar um médico. Vai ser, mas peraí, mas quem está deprimido é o outro. Sim, mas você tem que saber lidar com ele. Então, se a pessoa realmente está depressiva, gente, depressão é uma coisa séria. Né? Depressão não é frescura, como muita gente acha. É uma enfermidade séria, pode levar ao suicídio, em casos gravíssimos. Né? Então, você consultar um psiquiatra para ele te explicar como lidar com o depressivo é sim muito importante. Mas tirando essa questão de você entender e ao fazer isso, é claro que é você tomar cuidado para você não se deprimir junto com ele. Porque, lembre-se, um salva-vidas ele é útil quando ele sabe nadar, né? Salva-vidas que não sabe nadar não resolve nada. Então, se você não estiver em paz com você mesmo, a depressão do outro te põe deprimido com ele, não é? Porque normalmente a pessoa deprimida é desanimada. Ai, não dou conta. Ai, não tô afim. Ai, não consigo. Não é assim? Aí daqui a pouco, se você não está bem com o seu eu divino, conectado com a vida, o que acontece? Você se deprime junto. E ao invés de você ajudar, você se torna parte do problema. Então não pode. Então você tem que cuidar de você e aprender a entender melhor o que está acontecendo com o outro, para que através desse processo gere uma série de transformações. Você pode fazer um evangelho no lar, para elevar espiritualmente o ambiente da sua casa. Você pode orar pela pessoa que está depressiva perto de você. Você pode ser sempre um ombro amigo tentando ajudá-lo, respeitando o tempo dele. Em paralelo a isso, fazendo um tratamento médico para a pessoa ver que você não está longe dela. Você não se deixa manipular por ela. Né, pela tristeza dela, mas você também não está longe dela. Isso ajuda muito.